Quando vejo alguém usando esse episódio para defender acusados, denunciados, condenados, presos, não posso concordar. Trata-se de oportunismo de retórica vitimista, com o objetivo de atacar investigadores e julgadores, desqualificá-los para obter vantagens na defesa política de seus aliados e na retórica política que estes defendem. É disso que se trata. Presidente, senhor ministro Sérgio Moro, primeiro cumprimento Vossa Excelência por vir ao Senado Federal voluntariamente esclarecer fatos e versões sobre sua postura como juiz da Lava Jato. Mas, como disse ontem um apresentador de TV em Rondônia, Everton Leone, o povo brasileiro não está do lado de criminosos e também não está do lado de quem defende criminosos, quem torce pelo crime. Estamos diante de um cyberataque, e eu diria um cyberterrorismo, que ataca com objetivos políticos, a serviço de interesse político. Aliás, houve uma advertência aqui, eu não sei se Vossa Excelência prestou atenção, para que Vossa Excelência não desafie o jornalista, e que tem muito mais para vir. É bom ficar atento. Respeito àqueles que, por questões jurídicas, veem com preocupação o modelo de relacionamento entre juiz e acusação. E não se trata só desse fato vazado envolvendo Vossa Excelência e o procurador Dallagnol, mas o que acontece em todo o país. Porém, quando vejo alguém usando esse episódio para defender acusados, denunciados, condenados, presos, não posso concordar. Trata-se de oportunismo de retórica vitimista, com o objetivo de atacar investigadores e julgadores, desqualificá-los para obter vantagens na defesa política de seus aliados e na retórica política que estes defendem. É disso que se trata. Repito, se houve excesso nas comunicações, no modelo de abordagem, afinal, Vossa Excelência e Dallagnol e outros juízes e promotores não são seres anormais, são seres humanos e podem cometer erros, sim, como todos nós estamos sujeitos a isso. Embora, do que li das publicações até agora, não vi nada que comprometa a probidade processual. Mas este fato pode ser uma oportunidade para refletirmos, obviamente, sobre os limites dessa relação, porque isso é algo comum, repito, no Brasil inteiro. Não queiramos nos enganar. O que está em jogo aqui é um embate político, mas se trata de algo que acontece no Brasil inteiro. Se queremos avançar nessa discussão, temos a oportunidade. Mas usar isso para atacar a Lava Jato é um erro. Um erro político, um erro de análise. Não é aconselhável ao parlamento entrar nesse jogo. Ao argumento de violação ao decoro, sem evidência alguma de prejuízo processual, de mácula substancial, não é correto querer colocar nas ruas, em liberdade, criminosos que representam uma agressão à sociedade, que fizeram mal ao país, que roubaram o Brasil, fraudaram, frustraram o sonho de milhões de brasileiros. Não cabe retrocesso no combate à corrupção. Não cabe retrocesso no enfrentamento ao crime. Não cabe retrocesso à Lava Jato. Aliás, ela é maior do que seus integrantes. Me perdoe a veemência da fala, ministro. A Lava Jato é maior do que seus integrantes. E aproveito a oportunidade para lhe fazer alguns questionamentos. Ministro, a nossa preocupação, obviamente, é com o Brasil. Isso significa, mais do que nunca, avançar no combate à corrupção. Diante disso, pergunto, quais as medidas que o Ministério da Justiça vem tomando no sentido de aprimorar o combate à corrupção na linha da Operação Lava Jato?
Mas, até esse momento, o que foi possível apurar sobre esse cyberataque, sobre esse cyberterrorismo? Há suspeitos? É possível antecipar? Senador Marcos Rogério, também agradeço aí as palavras colocadas. Em relação a essas denúncias, essas divulgações, o que eu acho apenas é o seguinte: tudo bem, o site lá escolhe como ele quer fazer essas matérias, mas se ele diz que tem o maior escândalo do século, se ele diz que tem provas de graves ilícitos cometidos por procuradores, juízes envolvidos nessa operação, então pega o material, entrega para uma autoridade, sem prejuízo da publicação das matérias. Aí vai se poder verificar por inteiro esse material, o contexto no qual ele foi inserido e, principalmente, verificar se esse material é autêntico ou não. Porque até agora nós não temos nenhuma demonstração da origem desse material. Claro que ele eventualmente pode querer preservar a fonte, não é? Mas, afinal de contas, como se pode afirmar que esse material é autêntico ou não? Agora, em relação às mensagens que eventualmente tenha trocado no passado com qualquer que seja, né, embora eu não as tenha no meu aparelho celular, embora eu não as tenha no tal do aplicativo Telegram, e hoje eu nem tenho controle do meu Telegram, tá lá com o hacker ainda, uma coisa assim estranha, eu tenho absoluta certeza da correção das mensagens que eventualmente tenha trocado com qualquer pessoa, com qualquer que seja, assim como eu tenho absoluta tranquilidade em relação aos meus atos como juiz. E os dados objetivos que foram apresentados, né, com o número de absolvições, número de condenações, número de pedidos indeferidos, igualmente demonstra a imparcialidade, que não existia nenhuma espécie de convergência entre Ministério Público e juiz. Concordo com a sua afirmação, senhor senador, de que a Lava Jato é maior do que todas aquelas pessoas que trabalharam, né? E jamais eu, vamos dizer assim, destaquei o meu protagonismo nessa operação. Eu sempre disse que era um trabalho institucional, não fui eu. Nós tivemos aí vários magistrados envolvidos, magistrados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, magistrados do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Félix Fischer, aqui, relator das operações, um gigante. Nós tivemos no Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki. Nós temos agora o ministro Edson Fachin, sem falar de que a operação se espalhou. Né? Se espalhou por várias outras jurisdições, porque a corrupção realmente estava disseminada. Então é algo muito maior do que um ou outro personagem envolvido, um outro agente processual envolvido. Tanto assim que eu saí dela, né, pelas razões que já apontei, pela necessidade, por vislumbrar a possibilidade dentro do Executivo poder avançar no enfrentamento à corrupção, também contra o crime organizado e contra o crime violento, e a Lava Jato continuou na mão de outros juízes. Aqueles que imaginavam, sem mim, na 13ª vara, aquilo não ia acontecer, continuou. E houve condenações criminais, operações relevantes desde então, e ela prossegue. Eu acho que é contra esse prosseguimento especial que esses ataques hackers estão direcionados. Relativamente à investigação, são duas questões. A investigação é sigilosa, então não se pode informar fatos relativos a essa investigação, sob risco aí de ineficácia. E dois, eu, como ministro da Justiça, eu não tenho o papel de, vamos dizer assim, atuar nessas investigações diretamente. O meu papel é mais estrutural. Então, o que foi repassado para a Polícia Federal, quando eu fui vítima, eu informei, meu celular foi hackeado, ou sofreu uma tentativa... Não, ele foi clonado. Houve uma tentativa de invasão do dispositivo, eu repassei a informação, disponibilizei o meu celular foi entregue para a perícia e está sendo examinado. Mas não só o meu, das pessoas também que tiveram atacados, o fato foi comunicado e existem as investigações em andamento. A minha percepção, com base naqueles fatos que já mencionei, é que é um grupo criminoso organizado, não é? Cujo objetivo é obstaculizar o prosseguimento das investigações da Operação Lava Jato. Senador
Senhora presidente, eu queria primeiro agradecer as ponderações feitas pelo ministro, as respostas que deu, e avançar um pouquinho na outra reflexão, porque esse é o cerne do debate aqui também. Uso de prova ilícita. Se condenamos o uso de prova ilícita de verdade, e eu condeno, não concebo a prova ilícita, mesmo aquelas produzidas de boa fé, então por que estamos dando valor ao que vazou ilegalmente e sem a maior relevância processual? Não posso condenar a prova ilícita quando for do meu interesse e usar a prova quando tiver interesse nela. Ou ela é válida ou não é. O que estamos fazendo aqui? Ouvindo e interrogando o ministro Moro em razão de prova ilícita. Vazamento criminoso. Ou não é isso que está acontecendo aqui? Mas daqui a pouco nós vamos discutir o uso ou não de prova ilícita. Mas nós estamos usando justamente desse expediente, desse instituto, para fazer a inquirição que estamos a fazer. O que muitos de nós cobramos não nos vincula. Se somos contra o uso de prova ilícita, sequer deveríamos estar aqui sob pena de incoerência. Mas acho, e aí por isso ressalto, a iniciativa voluntariosa do ministro de vir aqui trazer esses esclarecimentos. Mas esse ponto, senhora presidente, é um ponto que tem muita gente defendendo aqui, e eu já vi vozes, não dentro do parlamento, só fora também, nulidades a partir daquilo que está se divulgando. Mas vem cá, nulidade a partir de quê? De uma evidência ilícita? Quer dizer, nós somos contra o uso da prova ilícita, mas se for do nosso interesse, então ela vale. Eu acho que essa é uma reflexão que nós devemos fazer enquanto Casa Legislativa, porque disso vai depender o futuro do enfrentamento a tudo isso que nós estamos vendo hoje. Obrigada, senador. Com a palavra para tréplicas, o ministro. Eu só agregaria, senador, que é uma prova ilícita, cuja autenticidade não foi demonstrada. Esse material tem sido editado e publicado por esse jornal, por esse veículo, né, sem que ele seja apresentado às autoridades. E, por outro lado, tem sofrido essa manipulação sensacionalista, né, com interpretações que não correspondem ao conteúdo do texto. E, enfim, eu sinceramente acho esses fatos muito graves, né, e até um pouco perturbador que nós percamos tanto tempo discutindo fatos tão graves, quando o que nós devíamos discutir, de fato, são esses ataques criminosos às instituições através dessa invasão de privacidade. Com a palavra pela ordem, senador Ângelo Coronel. Presidente, eu tenho notado aqui que já tem muita repetição e sempre as respostas são as mesmas, defendendo a Lava Jato ou as provas são ilícitas. Eu queria propor ao ministro, aos colegas, que após o ministro autorizar o Telegram a fornecer as mensagens que estão nas nuvens, que eu já investiguei aqui, e que aí agora a gente marcaria outra sessão para discutir se houve ilicitude ou não, porque vai ficar a mesma pergunta do mesmo Senador Ângelo Coronel, eu peço apenas, nós em reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que se dará na próxima semana, poderemos estar analisando qualquer requerimento de qualquer senador. Neste momento, nós estamos numa audiência pública, independente da repetição ou não, é um direito do parlamentar inquirir e do senador e do ministro no seu tempo devido fazer os esclarecimentos. Pode ser que muitas vezes até com a repetição da pergunta, outros fatos surjam, o ministro sinta vontade para fazer esclarecimentos ou complementar respostas que não foram dadas anteriormente. Com a palavra pela ordem de inscrição, senador Espiridião Amém. Senhora presidente, repetir é o mais elementar dos recursos didáticos. Mas é um recurso didático. E jurídicos, senador? O sujeito aprende... Não, didático, pedagógico, de professor. Às vezes o sujeito só aprende depois de ouvir 10 vezes, ou mais vezes. E há pessoas que não aprendem nem depois da 100ª. Repetir é o mais elementar dos recursos didáticos. Portanto, faz bem e às vezes molesta um ou outro privilegiado, intelectualmente mais desenvolvido. Eu gostaria de separar aqui a coisa
do debate, essa reunião em duas partes. Primeiro, a parte política. Faz parte da democracia. Ou vocês acham que todo mundo encara a Lava Jato do mesmo jeito? Já ensinou Tasso Gereissati que las cosas tienen la color de los cristales por onde se las miran. Até pelo óculos do senador Nasser é diferente, que outros conhecem. Cada um tem o seu lado, tem o seu partido, pessoal. Isso aqui é uma casa política. Há escoriações, há sentimento de vitimismo. Então, isso faz parte. E esta parte está transcorrendo civilizadamente. Quero me congratular com todos os que têm pontos de vista diferentes. O que eu gostaria de traçar aqui é um caminho para o futuro. Senador Nelsinho Trade, nós aprovamos na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional um plano de trabalho para... E não foi agora, não. Isso tem 40 dias. Um plano de trabalho para acompanhar a guerra cibernética. Excesso da Lava Jato, que vai aparecer, nós temos que investigar. Mas isso é do passado. Nós queremos que a Lava Jato prossiga, se aprimore, que o combate à corrupção percorra alguns degraus de qualidade, de aprimoramento. Mas o Brasil tem que acordar, ministro, e aí me dirijo ao ministro da Justiça e da Segurança. O Brasil não pode dormir sem considerar que existe uma guerra cibernética no mundo. E o Brasil é importante demais para ficar fora dela. Não pode declarar neutralidade. Este fato, eu que vivi no ano passado, quando alguém em Curvelo, Minas Gerais, enfiou um chip num telefone, numa loja em Curvelo, e se adonou do meu telefone e do meu WhatsApp, em janeiro do ano passado. Tem boletim de ocorrência, tem ação judicial. Eu também achei que era o motorista que virou passageiro. Só no dia seguinte é que eu pude desativar na loja o meu telefone. Enquanto isso, sofri algumas turbulências. Então agora imagina uma agência, isso foi uma agência, uma empresa contratada com um objetivo. Tanto é que ela só grampeou um lado. Ou não foi? Ou ela grampeou universalmente os pesquisados pela Lava Jato e os pesquisadores também? Não. Só um lado. Só um lado. Todo esse escândalo, que eu acho que vai nos atualizar, vai nos fazer bem. Pode prejudicar alguns momentos nossos, mas vai nos fazer bem, vai nos amadurecer. Ele tem que ser pesquisado, tem que ser rastreado. As agências, isso foram empresas. O Intercept não recebeu de garotos, nerds, hackers, no sentido romântico da palavra, essas informações. E tudo isso tem que ser transformado em conjunto de informações para ser autenticado, legitimado, conferido se não tem manipulação, porque é possível manipular parte de mensagens. Isso nós vamos amadurecer. E eu espero que isso aconteça na esteira do amadurecimento institucional do Brasil em matéria de guerra cibernética, sobre o qual eu falarei, se houver oportunidade na tréplica. Nós não podemos imaginar que todos os que agem com tecnologia de informação e inteligência artificial sejam bem intencionados. Por isso eu faço a pergunta: qual é a providência que o governo está tomando para democraticamente investigar a origem deste grande hackeamento? Com a palavra o ministro. Senadora Sperendiamin, acho que as questões que Vossa Excelência coloca são muito pertinentes. E, de fato, nós precisamos avançar nessa área de proteção cibernética, segurança cibernética, a revelar a gravidade desses fatos, né, que têm acontecido, que incluem a clonagem de um aparelho celular do ministro da Justiça e Segurança Pública,
a tentativa de obtenção do conteúdo, embora não bem sucedido. E envolve também esse ataque aos procuradores. Existe essa investigação da Polícia Federal, a qual está se dando prioridade para investigar esse grupo. Claro que isso não é uma coisa tão singela, dado o grau de profissionalismo desse grupo criminoso, mas eu tenho a expectativa de que esses fatos sejam devidamente aclarados, essas pessoas sejam identificadas e elas sejam devidamente punidas. Do outro lado, penso ser necessário, para além de mudanças em padrões de segurança, que nós pensemos numa revisão da legislação, e aqui é o melhor lugar para se tratar disso, em relação a esses ataques cibernéticos. A nossa legislação hoje, por exemplo, prevê para esse ato de invasão de aparelhos de terceiros penas extremamente reduzidas, que acabam não servindo como um anteparo, não tem um efeito preventivo suficiente para esse tipo de ataque, que inclui não só nesses ataques hackers, aqueles mais singelos, da tentativa de roubar dados de cartão de crédito para pequenos golpes, mas aqui nós estamos falando de algo mais sério, um ataque às instituições, a busca de dados para impactar as instituições. Ocorre que essas instituições são instituições aí brasileiras e, nesse caso em particular, instituições de justiça e do Ministério Público. Mas eu não sei ainda o alcance total, eu não sei, né? Nós não sabemos o alcance total desses ataques hackers. O que nós temos notícia é que até mesmo jornalistas sofreram tentativas de ataque e já houve também referência a parlamentares. Não posso aí informar esses dados específicos, porque aí as investigações são sigilosas e acho que essas pessoas que foram atacadas que deveriam vir à luz, revelar eventualmente que sofreram qualquer espécie de ataque. Muito obrigado. Com a palavra, senador Esperidião. Eu só quero, na esteira desta colocação, prestar duas informações de caráter pessoal. Fui o relator da CPI de crimes cibernéticos, uma extraordinária realização da Câmara dos Deputados que foi concluída há 3 anos. De lá para cá, os chamados crimes cibernéticos tiveram uma evolução exponencial. Não foi nem geométrica, foi exponencial. E a sofisticação das formas de invasão e de apropriação de dados está alcançando um grau de refinamento que impõe, sim, que em nome da segurança pessoal, dos direitos individuais e da segurança de um país com as dimensões do nosso, seja a questão sistematicamente tratada, acompanhada pelo governo, pelo parlamento e pelo judiciário brasileiros. Por isto, eu queria recolher deste momento de escândalo um aprendizado que nos sirva em caráter permanente, porque agora nós estamos vivendo o espasmo do escândalo. E isso mexe conosco, mexe com as nossas emoções, com as nossas tendências políticas, partidárias. Só que daqui a pouco isso vai, de alguma forma, desanuviar e nós não podemos perder a persistência na busca de nos atualizar. Essa é a colocação final que eu gostaria de lhe fazer. Eu concordo, senador, mas também concordo com o título daquele artigo que mencionei há pouco, daquele professor americano, né? O incrível escândalo que encolheu. Por quê? Na análise fria... É o parto da montanha. Exatamente. Né? Poderíamos aí citar alguma frase em latim reveladora que a montanha pariu um rato, né? Pelo menos não se vislumbra, apesar do sensacionalismo todo, a gravidade dos fatos alardeada de maneira sensacionalista por esse site específico.
Agradeço ao ministro. Antes de passar a palavra